Olá, estamos começando mais um episódio do Pod Bari e hoje com uma convidada, a doutora Carolina Ferrer. Bem-vinda, Carol, tudo bem? Obrigada, tudo. A doutora Carolina é médica do esporte e a gente veio hoje falar sobre atividade física. Atividade física no pré-operatório dos pacientes que têm a doença obesidade, seja ela grave ou moderada, e também no pós-operatório. Então a gente tem muito o que conversar hoje. Vamos lá, Marta? Vamos lá. E eu vou aproveitar esse momento para convidar vocês para seguirem o nosso canal do YouTube, se inscreverem, né? Não é seguir é no Instagram, gente, se inscrever. E quero agradecer aos nossos patrocinadores, os nossos parceiros que possibilitam esse projeto continuar acontecendo. A SciTech Médica, produtora de materiais médicos e cirúrgicos, a Ginga.store, que é uma marca de roupas pensada para corpos em transformação, e a Suprimed Bariatric Fusion, que é uma empresa de suplementos de muita qualidade, especializada em pacientes bariátricos, mas que tem outras coisas também. No final do episódio, eu dou cupom para vocês comprarem tudo com desconto. Só pegar o gancho da Marta, como ela falou, inscrever, a gente também tem no Instagram o Insta Podbari. Aí se inscrevam lá. Por quê? A gente lança todo dia que vai subir um novo episódio. Aí vocês vão saber tudo que vocês têm que acompanhar. Toda quarta-feira, cada 15, vai subir um episódio. Vocês vão saber qual é, para não perder nenhum episódio no YouTube ou no Spotify. Bem, vou contar para vocês que eu conheci a Carolina num curso que eu fui e eu fiquei encantada com as aulas dela. E durante a aula dela eu ficava, eu preciso levar ela pro Podbari, preciso levar ela pro Podbari. E a Ana tava comigo, daí eu mandei um WhatsApp assim, em silêncio pra Ana. Ana, vamos levar ela pro Podbari? E ela, já tava pensando nisso. Porque a gente tava falando sobre esse assunto, que ela tava falando sobre atividade física na obesidade e mostrando para médicos, equipe multidisciplinar, né? Lá tinha cirurgiões, endócrinos, psiquiatras, Nutris, enfim, era para médicos pessoas, né, da equipe de saúde que cuidavam de pessoas com obesidade e que enfrentam pacientes que falam, eu não consigo fazer atividade física. E ela estava lá para nos ensinar que não é bem por aí, né, Carol? Então, por ser médica do esporte, né, uma especialidade que é nova, a gente não tem na faculdade, né, grande conhecimento de exercício físico. Então, sempre que eu vou no congresso, eu quero levar mais informação do que só dizer, tem que fazer isso, os 30 minutos de caminhada, né, que muito provavelmente alguém já ouviu por aí, exatamente para entender por que existe uma especialidade, né, baseada no exercício físico, desassociar obesidade de sedentarismo, porque são duas coisas diferentes, e é muito importante quando a gente encara o paciente dessa forma, e ser um pouco mais empático na jornada, né, do sedentário para ser uma pessoa ativa, porque principalmente para a pessoa com obesidade não é uma jornada muito simples, né, muito fácil. Então... E eu aprendi com você nessa aula que você trouxe essa questão, né, que a gente tem que dividir a doença sedentarismo da doença obesidade e como o sedentarismo é muito ruim. Né? Uhum. Então, lembra que você falou muito de pessoas que têm a doença obesidade e que são superativas, e de pessoas que não têm obesidade e não fazem nada, e é muito pior para aquela pessoa, né? Então, como isso não quer dizer que uma coisa está relacionada à outra? E isso na internet é uma das coisas que até as pessoas com obesidade elas falam, né? Muitos médicos partem do pressuposto que ela não faz exercício, e isso não é necessariamente verdade. E também, raramente você vai ver alguém no Instagram falando para alguém magro, falando, por que você não vai fazer exercício? Porque as pessoas associam uma coisa com a outra e que não tem associação, né? 70% da população é sedentário. Quanto? 70%. Jura? Eu Do tinha Brasil a ou do ideia mundo? que a gente estava melhorando esses índices. Eu também achava. Eu tinha essa ideia. Talvez porque a gente está lá numa bolha Uhum. que fala muito e a gente faz atividade física, então acaba que você vive uma bolha de quem faz. Eu não tinha essa ideia. E quanto mais velho o paciente os números só aumentam, né? Chegam acima de 80 anos, chega a ser 85% das pessoas. Claro que existem daí outras questões de funcionalidade, mas o sedentarismo, eu acho que ele vai passar pelo mesmo processo do que a obesidade foi, da gente começar a encarar ele como doença. Né? Então, não é porque você é sedentário e tá tudo bem, que você vai continuar sendo sedentário e vai continuar tudo bem. Tudo bem. Eu acho que isso é importante. E eu acho que pra gente falar, porque pro obeso ir ao médico do esporte, isso é difícil. Porque ele acha que não é pra ele. Né? Na verdade, eu acho que primeiro nem se conhece muito, né? Não. A verdade é como ele vai chegar em alguma coisa que ele nem sabe que existe, né? Porque ele Então, acha que eu acho que isso já é atleta, ótimo, né? exato, pro
para que todo mundo saiba que o médico do esporte não é para atleta profissional. É engraçado porque a gente tem essa imagem, eu não tenho mais, que eu tô aprendendo com a Carolina e por estar inserida onde estou, mas a minha família, o médico do esporte é aquele moço que corre quando o jogador cai no campo, sabe? Também é. Com a má. Então a gente tem essa imagem muito boba, muito pequena, mas é que é isso, né? Todo mundo acha que o médico do esporte é esse carinha, é essa carinha que tá lá. E assim, só antes, eu hoje trabalho no futebol feminino, mas antes de eu trabalhar no futebol feminino, eu trabalhava no judô. E na seleção de judô a gente tem atletas obesos, né? Então, na verdade, isso nem é tão desassociado assim. A Bia, que foi campeã olímpica agora, eu trabalhei com ela em 2018, 2019, e pelo peso dela, ela se encaixaria numa Sim, pessoa... obesidade grave, É. sim. Muito longe de ser sedentária. Total. É campeã olímpica, né? Se tem alguém. E a gente tinha, assim, preocupações, eu e a Nutri, com, né, a doença, a obesidade, coisas assim. Então, a ideia de que o médico do esporte não precisa, inclusive, ter noção de obesidade, suas complicações, também, mesmo no alto rendimento, não é completamente verdade. E eu acho que talvez, Carol, você pegue pessoas aí realmente com uma atividade física de mais alta performance, mais intensa, que têm obesidade, mas que o exercício acaba sendo uma grande ferramenta de controle e que podem não manifestar a doença naquele momento, ou ter controle da doença melhor porque treinam muito, mas que em algum momento da vida aquela frequência e intensidade de treino deve decair, e aí tem evolução, a recorrência da obesidade como doença. A gente vê alguns atletas assim, né? Sim. Então, talvez esse cuidado durante a época ativa seja super importante para depois, né, numa faixa etária ou outra, não desenvolver ou recorrer à doença obesidade por falta de treino. E o atleta de alto rendimento, ele consome, é até recomendado que ele consuma uma quantidade de caloria muito alta, né? Então, quando ele para, essa diferença entre demanda e consumo dele fica um pouquinho prejudicada. Então, a gente tem muitos ex-atletas, né, que acabam sendo obesos depois. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter durante a carreira dele, como atleta. Então, a gente fala de fazer transição de carreira, isso ainda falando de alto rendimento, né? Sem falar sobre Vida como ela é. esportistas, né? Então, existem várias preocupações nesse sentido. E consultório, eu atendo muito corredor. E corredor de rua também tem-se a ideia de que essa pessoa é necessariamente magra. E assim, se for, para quem corre, quem já foi em corrida de rua, você sabe que não é assim. E essas pessoas têm muita dificuldade de ir ao médico e o médico entender que ela faz exercício. Mesmo em corridas de quilometragem maior, tipo uma meia maratona, você vai encontrar pessoas com peso mais alto, peso mais baixo. Então, é bem legal, assim. Acho que diferenciar uma doença da outra, eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a conversar com o E paciente. Carolina, e existe um limite ou um número que vocês usam para falar se um paciente é ativo ou não? Existe. Na literatura, cada lugar fala de um jeito de sedentarismo, né? Então, tem gente que fala, não gastar mais de 200 calorias ativas, né? Tem alguns que falam, não dá nem 10 minutos de algum tipo de exercício físico. Então, tem sim uma certa diferença, né, entre a literatura e outra. Mas, em geral, a gente considera ativos sedentários completos aqueles que não treinam e trabalham sentado. Né? Então, mas por exemplo, se a pessoa treina 2 vezes por semana, ela já não é sedentária. ela já não é sedentária, ela tem uma atividade baixa, mas ela não entra como sedentária. Então, para você ver como as pessoas de fato são sedentárias Real, né? real. É o sedentário que não faz nada. Tanto é que na pandemia a gente viu o que aconteceu com as pessoas, né? Os pesos ganhando 20, 30 quilos. E um pouco era disso, porque era um sedentarismo extremo, né? A gente não saía nem de casa. Então, e deu para sentir um pouco o que acontece se o mundo virar, não sei se alguém já assistiu o Wall-E, que todo mundo fica... Exato. Nossa. Provavelmente aquilo aconteceria mesmo, a gente ficaria muito obeso e... Seria o maior fator obesogênico, né? Não Porque tem... aí você tá em casa, você tem... Sua única diversão é o comer, porque também você perde o convívio social e você é sedentário. Então, é um modelo obesogênico. O protocolo da obesidade. Né? E uma coisa que me chamou a atenção, calorias não ativas, porque às vezes a gente tem aquele paciente que eu já ouvi, e talvez eu tenha dito algo que não é totalmente verdade. Eu tenho uma paciente muito querida, que ela é diarista, e ela trabalha o braçal, limpa, arrasta coisa, levanta e abaixa.
E aí eu falei, não, mas aí você tem que fazer mais alguma coisa, uma coisinha ou outra. Então, no sentido de incentivar, mas eu entendo que ela já tem uma atividade interessante. Ela pode considerar isso atividade física? Ela é não sedentária, mas ela pode considerar atividade física? A gente considera como atividade física, Tá. tá? Não é, para alguns benefícios, talvez não seja o suficiente. Então, se a gente for pensar em ganho de massa, prevenção de lesão, algumas coisas, porque não tem um protocolo no que ela faz. Mas para quem trabalha ativamente, então, trabalho em pé o dia todo, trabalho andando o dia todo. Tem a questão dos 10 mil passos, né? Que se a pessoa dá 10 mil passos, é equivalente a praticar exercício físico. Mas aí a gente considera que ela tem atividade física, mas não tem exercício físico. Legal. Eu acabei de, na palestra que eu dou, eu falo assim, ó, caminhada não conta, que todo mundo aqui caminha depois dos 2 anos, se desse certo, a gente não tava aqui lidando com essa palestra. Então, não, caminhada esquece, é pra alma, pra mente, pra qualquer coisa. Mas não, acabei de falar errado, aí, ó. Próxima palestra, gente, caminhada, parabéns, sigam assim. Mas não, Não basta. não basta. A gente, quando você vai começar a estudar os benefícios do exercício metabólicos, a gente precisa atingir algumas coisas, né? Então, aí sim a gente precisa estimular acima de um determinado condicionamento, que senão você vai manter aquele condicionamento meio flat, né? Então, você vai conseguir fazer sempre as mesmas coisas e você não tem ganho. Aí tem alguns benefícios, tanto da questão cardiovascular, questão de controle de glicemia, mesmo de depressão e ansiedade, que talvez você não tenha se você não protocolar o seu exercício, né? Tá, então protocola aí. O que a gente tem que fazer? uma Então, caminhada vai, tá fala pra chateado, gente. né? Pode ser. Até adiante. Não, adianta pra chateação. Sensação. É melhor ficar em casa olhando pro teto, mas realmente a gente tem que atingir, o que os estudos mostram é que você tem que atingir um nível de condicionamento, que a gente fala que de 0 a 10 seria por volta de 6, que seria um exercício cansado leve, assim, para conseguir ter melhoras e os benefícios do exercício, que não são necessariamente perder peso, né? Eu acho que isso é importante E também. que a gente fala muito para os nossos pacientes, por conta da cirurgia bariátrica, trazer uma perda de massa magra real, né? Então, depois daquele 1 ano, 30% daquele peso perdido pode ter sido massa muscular, e normalmente é. Então, a gente fala muito de musculação. E alguns pacientes a gente até estimula, principalmente numa fase inicial, não fazer muita atividade aeróbica, porque está lá num consumo calórico super baixo, não teria sentido nenhum. Mas tem muitas pessoas que não gostam de musculação. E a academia é um ambiente, cara, muito... Gente que não gosta. Não, e a academia não é um ambiente acolhedor para obesidade, né? Não é. Você não vê um paciente obeso adorando ficar sem espelhos ao lado dele e uma magrela com top do lado. Nem todo mundo se sente confortável. Qual seria o nosso recurso para esse indivíduo que não gosta de musculação, ou nunca fez, ou nem sabe se gosta, porque nunca se expôs a isso? É difícil, tá? E tá corretíssimo, assim, né? O pós-bariátrico, ele, pode ser até que ele não tenha nem suporte nutricional para fazer um exercício aeróbico, o que é até perigoso, né? A obesidade sarcopênica é uma das coisas mais difíceis de tratar que existe, né? Então, que é esse paciente que não tem músculo, mas mantém essa gordura alta. E a estratégia, na verdade, sugerir ele outros ambientes, então academias funcionais com menos pessoas, o próprio Pilates poderia ser uma estratégia, porque ele também tem uma questão ali de força, não é um exercício só de alongamento. Poderia tentar essa estratégia. Eu acho que o mais difícil é o financeiro, vou ser bem sincera, porque quanto mais exclusiva a estratégia, mais cara é. Porque se a gente for pensar nessas academias de rede, que é mais acessível, são as piores também de ambiente. De acolhimento. Então, é um desafio. E acho que talvez, assim como para outras reabilitações da medicina, eu acho que é um produto que falta no mercado, né? Academias voltadas para reabilitações, seja ela para obeso, cardíacos, porque esse paciente não tem muito para onde ir. Por isso que eu acho que surgiram tantas academias online
para o público da obesidade. Uhum. Porque fizeram muito isso, né? As pessoas que não se sentem tão à vontade de ir na academia, então falam, então vamos fazer um atendimento online, e aí, a partir daí eu consigo fazer uma coisa mais individualizada, enfim, porque é uma nova estratégia, né? Sim. A gente fala muito sobre isso, né? Essa questão da massa muscular que a Ana trouxe. A gente aprendeu, nem lembro quem foi que ensinou isso pra gente, né? Mas era massa muscular é patrimônio, né? Eu achei muito bonita essa frase, que era assim, você gosta de perder dinheiro? Não, então você não pode querer gostar de perder, é patrimônio, né? Uhum. Porque você também não pode querer gostar de perder massa magra, porque é isso que vai te trazer mais longevidade e etc, né? Então, o paciente, como ele emagrece bastante, ele precisa fazer musculação. Mas não gosto. Então, mas a gente vai ter que ir do mesmo jeito, né? Uhum. E, como você disse, traçar estratégias. Mas o que a gente também vê muito no pós, Ana, claro, né? A gente também vê essa pessoa que tem essa dificuldade, mas também nós vemos pessoas que se identificam e falam: nossa, doutora, hoje eu me sinto incluída nisso, eu consegui sentir prazer nisso. Ou até, que é um exemplo que eu lembro, olha, já faz tantos anos isso, Carol, mas nunca esqueci. Ele era um homem, paciente jovem que operou comigo, ele sempre foi muito tímido. Sabe aquele paciente que antes da bariátrica, ele mal olhava nos meus olhos para conversar, sabe? De tão tímido que ele era. E ele operou, ele emagreceu bastante, e aí eu via que ele voltava no consultório, nossa, outra pessoa, sabe? Super ativo, conversando, né, tal. E aí a gente faz, né, as bioimpedâncias pra gente acompanhar a perda de peso, ver essa questão da massa muscular. E ele tava, eu não vou me lembrar agora, mas vamos dizer que com 6 meses de cirurgia, ele já tava com uma perda de peso esperada de 9 meses, ok? Uhum. E aí eu falei pra ele, nossa, mas você tá comendo? Porque quando a gente vê isso, a nossa primeira pergunta é, você tá comendo bastante? Você tá comendo o que a Nutri tá pedindo pra você comer? Porque como não tem fome, Carol, e a pessoa tá feliz ficando magra, ela fala, tô magro, eu não vou comer, né? Então é aí porque a equipe é legal pra isso, né? Nesse momento fala, não, pode comer o que a Nutri tá pedindo, não sei o quê, vai dar tudo certo. Ele, não, doutor, eu faço tudo certo, ele fazia mesmo. Eu levo as marmitas, nananana. Mas sabe o que é, doutor? Eu tô achando que é porque eu tô malhando muito. Aí eu achei esquisito, sabe? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu, por quê? Aí que eu me toquei, eu falei, nossa, e era mesmo. E lembra que ele era muito tímido? Ele falou assim, eu trabalho, saio 3 da tarde do serviço e vou pra academia. Aí eu chego na academia e faço 1 hora de natação, aí eu saio da natação, eu vou fazer uma aula de spinning, aí depois de spinning eu vou pra musculação, ainda termino e corro 5 quilômetros. E doutora, eu adoro. E ele falou com prazer, sabe? E eu achei, e eu lembro porque ele se abriu muito comigo depois e ele falou pra mim, eu sempre gostei de academia, na verdade, doutora, só que todo mundo me olhava feio. Então agora eu posso ir. Entendeu? E aí foi da gente conversar, e teve que conversar com o preparador físico, com o físio e tal, pra falar pra ele, olha, tudo bem você ir, mas nesse momento você tá perdendo muito, né? Agora é momento de ganhar músculo. E depois ele melhorou e seguiu, sabe? Mas olha que boom que deu, né? Que turnover. E também, Carol, eu ia te perguntar sobre dos pacientes do pré-operatório, né? Aquelas pessoas que têm uma obesidade grande, quando vem conversar com a gente no pré-operatório, a gente fala muito sobre o comprometimento que o paciente tem que ter de já antes mesmo da cirurgia, né? Já fazer melhores escolhas alimentares e até procurar uma atividade física que lhe traga prazer. E o que a gente escuta da grande maioria dessas pessoas é: doutora, eu não consigo. Porque eu me canso para subir uma escada ou porque me dói o joelho. Cada um tem a sua dor ali que está vinculada à obesidade. O que eu, como médica, cirurgiã, que não sou médica do esporte, posso dar de sugestão para essa pessoa? O que você fala a respeito disso, dessas pessoas que têm uma obesidade mais grave e têm muitas limitações? A questão de mobilidade é de fato um problema, né, ali. A primeira coisa, eu realmente sempre começo perguntando quando a pessoa já vem com bloqueio, né, não gosta de exercício físico, é perguntar o que ela já tentou, né, na vida dela. Em geral, as pessoas tentaram muito poucas coisas. Então, e aí, para tentar, primeiro abrir o norte, abrir o leque para ela. Então, não é só isso aqui, temos vários tipos de exercício. Claro que quando a pessoa tem um problema de mobilidade muito grande, até por já ter visto alguns relatos, assim, às vezes você pode pegar coisas pequenas, do tipo, poxa, imagina você voltar a conseguir ir no shopping e passear no shopping todo. Então, você pode ir para um lado Holístico. Afetivo mesmo, porque a funcionalidade faz parte da saúde psicossocial, né, dessa pessoa.
E ir mostrando que o exercício não é só aquilo, ir na academia, aquela coisa chata, o exercício é a vida inteira. Tipo, tudo que você faz na vida é atividade física. E eu vi até um relato de uma influencer esses dias, que ela estava falando que ela fez bariátrica, né? Então, e que ela já não conseguia mais fazer nada. E que esse ano, a primeira vez que ela tinha ido no Lola e tinha passado o dia inteiro no Lola e ter E, gente, isso é exercício, no fim das contas, né? Então, eu acho que começar a mostrar para o paciente que o exercício não é aquela coisa, aquele bicho. Na penitência. Não é só sobre emagrecer, é sobre viver, assim. E aí, claro que quando a mobilidade é muito grande, a gente também fica limitado de opções, né? Normalmente a gente vai até para físio, alguma coisa mais para recuperação de mobilidade de articulação, e aí depois da cirurgia a gente vai conseguindo incrementar mais coisa, porque aí a gente, lá nos Estados Unidos, tem mais opção, por exemplo, de esteira antigravitacional, algumas. Isso é um problema, né? A gente não tem aparelhos mesmo, às vezes, que suportem essas pessoas aqui. E aí eu peço para lá, faz uma bicicleta, mas tipo, tem academia que não Que não vai ter suporta. suportar. Então eu também não quero constranger essa pessoa a passar por isso. Então, às vezes o que eu vou poder falar para ela no começo é realmente sentar e levantar de uma cadeira e começando, mas eu vejo na prática que quando o paciente tira o exercício da penitência, coloca na caixa da qualidade de vida, a chave muda na cabeça dele. Você sabe que eu, essa semana, aprendi uma coisa com um paciente que eu não sabia, não tinha essa noção de que tinha isso, né? Eu operei um paciente super grave essa semana, ele é um cara muito alto, ele tem 1,89 m e ele é 189 quilos, creio. E ele tem uma prótese de quadril. E aí o ortopedista falou pra ele, olha, não tenho mais pra onde ir com você, eu preciso que você perca peso, enfim. Aí ele tá acompanhando comigo desde o ano passado, a gente operou essa semana. E ele me mandou, fiz uma consulta online com ele um dia antes da cirurgia, ele me mostrou que existe uma bicicletinha de braço assim, ó. Sim. Eu falei, olha que coisa interessante. Eu não sabia que eu podia falar, viu? É caro? Ele, não é tão caro, é acessível. Eu falei, poxa, que bacana. Então, ele mesmo Se conseguiu. adaptou. Ele tá tão empenhado nisso, e aí eu achei muito interessante, porque realmente a caminhada para ele já é um sacrifício. Então, muito legal, né? Essas soluções. E realmente faltam aparelhos, né? Eu tenho uma paciente que ela mandou uma foto comemorando que ela cabia na esteira, no quadradinho ali da esteira, e que ela podia agora utilizar a esteira do prédio, porque ela agora cabia ali no braço, né, da esteira. Eu acho que a gente não consegue, por mais que a gente trabalhe com se colocar no lugar de, né? A gente nem para pensar se. Eu jamais pensei em entrar numa esteira ou não entrar numa esteira. É algo que. Mas é uma realidade. É uma realidade. Agora, uma coisa que a Carol falou que eu acho que é fundamental e tem que se quebrar esse estigma, porque, para mim, eu tenho muita clareza que quando você tem obesidade, você começa a dar o primeiro passo, tanto em mudança de padrão alimentar quanto em atividade física, você gera uma meta. E sempre essa meta é perda de peso. Aí você passa o primeiro mês se esforçando, e vamos comentar que o primeiro mês de exercício não é fácil para ninguém. Não. Né? Você mata, A geralmente. gente sabe quando retoma o exercício, você passa 2 dias para fazer xixi e sentar, é doloroso. Então a pessoa sofre um mês porque tá lá naquela adaptação, mas se esforça, e sobe na balança depois de um mês. Para ela, a única meta, perder peso. Perdeu? Não. Aí o que ela pensa? Não serviu para nada. Aí é óbvio que ela vai desistir. Mas se a gente trouxer outros ganhos, né? Olha, então você vai subir a escada e até o 3º degrau você não vai cansar como você cansava mês passado. Você vai estar menos inflamado. Você vai estar menos inchado. Seu sapato não vai apertar. Aí talvez ela consiga ter ganhos que façam essa viradinha de chave, né? Então sair da balança como meta é muito importante. Um que eu sempre pergunto toda consulta, e normalmente é um que tem melhor, é sono. E sono melhora no começo de quando você pratica exercício físico. Então, médico de esporte costuma perguntar de sono, porque é muito importante. Então, eu vou perguntando nas consultas, e é comum mesmo, assim, para mim que faço esse discurso para todo paciente, a pessoa fala, putz, mas eu não emagreci nada e tudo mais, porque querendo ou não, ela abre a rede social, só fala exercício para emagrecer. E aí eu falo, tá, mas
E o sono? Nossa, eu dormi muito melhor esse mês. Nossa, que bom que você perguntou a verdade. Tipo, a Não tinha nem pessoa percebido. tinha Nem tchum. percebido. É. E aí eu falei, e aí? E pra colocar roupa no varal? Nossa, meu ombro não doeu essa semana. Sabe? E aí a pessoa Vai tendo sacadas. tendo sacadas. E assim, não quer dizer que ela não vá desistir das primeiras vezes, tá? Porque querendo ou não, a precisão estética acaba sendo o que move ali, mas ela começa devagarzinho a ver a importância disso e muda. E Bastante. você acha que a bioimpedanciometria ou outros métodos que conseguem trazer para o concreto ganhos que não sejam a balança é um fator positivo? Eu acho que sim. Tem alguns momentos que eu acabo não. Assim, isso é muito feeling, né? Vocês também devem ter isso de entender como a pessoa tá para saber o quanto eu vou bater no que eu vi de dado, né? Se eu vejo que a pessoa tá no momento Fragilizada. fragilizada, eu nem falo. Eu olho, anoto e eu vejo que não vale a pena, né? Conversar sobre aquilo não é o ponto mais importante para ela. Mas se é alguém que eu tô vendo que Tá disposta. está disposta, que aquilo vai ser algo positivo, porque no início ali da perda de peso do obeso não faz pra gente, né, pro médico do esporte, não faz tanta diferença como ele cai no começo, porque tem uma questão do glicogênio, isso sem ser o pós-bariátrico, né, o pessoal que está usando medicação, porque tem uma alteração de distribuição do glicogênio muscular, então, dependendo da alimentação que ele está fazendo, a bioimpedância pode vir nos Falseada. primeiros meses falseada, então isso é uma coisa que depende, né? Depende da estratégia. Aí eu vou sentindo o paciente. Eu acho que para alguns pacientes vale muito a pena, mas no pós-bariátrico eu acho que não tem como fugir muito, né? Porque eu preciso saber se essa massa está caindo. Não, nem que seja para mim essa informação e eu anotar no prontuário. Mas eu uso muito, né? Composição corporal para médico do esporte. Eu acho que a gente tinha que caminhar para tirar a balança do consultório isolada, sabia? Porque, cara, a balança é algo que é muito inimigo, né? Muito. Então, agora que a gente tem, e às vezes tem agora bioimpedanciometrias domiciliares, né, que não são caras, que não são caras, não. Ok, é pagável dependendo da condição, e que às vezes para o paciente ela não é ótima, mas como ele vai ter uma referência daquele mesmo aparelho mensal, é muito melhor do que a balança, porque a balança é muito cruel. Não, Muito cruel. Mulher, gente. Eu mesmo, né? Eu tenho a balança e eu já fiz esses experimentos até para saber, né? Porque o quanto eu vario de peso por causa de ciclo menstrual. Sim. E assim, às vezes dá 2, 3 quilos. Pra gente, a gente que é mulher já fica, meu Deus, e tudo. Imagina o paciente que tá nesse processo, que tudo na vida dele é pensar nisso. E eu falo, gente, calma. Tem paciente que eu falo, ó, você vai pegar a sua balança e guardar no armário. Você não vai pesar mais. Porque logo quando eu terminei a residência, eu fiquei 2 anos no PROATA, né, o Programa de Transtorno Alimentar da Unifesp. E a gente vê que tem paciente que esse controle fino do peso não é o mais importante. Aliás, pelo contrário, às vezes é um fator de doença, né? Exato. Porque como a gente vê pessoas que vão desenvolvendo por dietas muito restritas, muita vivência em tratamento da obesidade, favorecem transtornos alimentares e favorecem transtornos de imagem corporal, né? Então você vai ver a pessoa saindo de uma doença para outra doença, tão grave quanto. Uhum. Acho até pior, porque como a anorexia passa despercebida na sociedade, como a bulimia passa despercebida, é muito mais difícil, porque você às vezes está dando parabéns para um bulêmico, não é? Sim. E a Nossa, nossa- parabéns, você emagreceu, que bom. E, cara, aquela pessoa tá lá em sofrimento, com uma doença tão grave quanto, sem diagnóstico. Que é aquilo que foi falado no começo, né? A magreza virou sinônimo de saúde, bem-estar, riqueza, beleza, tudo, né? E a Carol falou que é muito pior a gente ter um paciente que não tem um excesso de peso sedentário, que provavelmente a gente vai ver o sedentarismo virar uma doença de verdade, do que um obeso que se exercita um pouco mais. Não que a gente esteja dizendo, não, então se mantém obeso que tá tudo bem. Não, mas qualidade de vida, buscar tudo aquilo. E uma luta que a gente vive, acho, Carol, no consultório todo dia, primeiro, convencer o paciente de que aquela academia pode ser um espaço para ele, já que hoje a gente fala em equipamentos, não só equipamentos de esteira, né, mas equipamentos, academias que sejam mais acolhedoras.
E também pedir para ele não pesar todo dia, porque os pacientes, eles têm aquela mania, mulher então, todo dia de manhã eu me peso, doutora, aí eu chego no fim da noite, você acredita que eu engordo 1 quilo? Ai, gente, como assim engorda 1 quilo? De onde tá vindo essa loucura coletiva, sabe? Uhum. Do pós-bariátrica. Então, eu acho que tirar a balança do consultório, Ana, a gente basear em dados mais concretos, acho que vai ser um grande Medidas, ganho, né? né? Medidas. Deixa eu só falar uma coisa. Eu sou uma paciente obesa, sou operada, tal, Carol, não sei se sabe. E uma vez você falou que você não imagina não caber na esteira. Gente, eu cabia na esteira, eu só não fazia mesmo porque a gente não se sentia acolhido. E aí, numa das poucas vezes que eu tentei retomar isso, um professor da academia fez uma piadinha, ele falou assim. Sei lá, segundo dia que você tá lá, e você tá, tipo, morrendo, né? Que você acabou de voltar, dói o joelho, dói a cabeça, dói tudo. Ah, porque academia você sabe, né? Só tem os que não precisam e os que não estão. Como é que é? Os que não precisam e os que não tem jeito. Ele acordou mal aquele dia, né? É só isso que a gente pode E dizer. aí a gente fica com essa cara. Então, assim, ou é o cara que tá perfeito e não precisa estar lá, ou é o obeso que não tem jeito. Então, que preparo a gente tem hoje também, né? Eu vejo muito. Que vem a minha pergunta agora, né? Tem um prólogo aí. Eu vejo muitos pacientes que pelo menos tentaram fazer atividade física, não sei se vocês têm experiência, às vezes eles estarem emagrecendo, mas ainda ter uma corpulência maior e tal, e o profissional de educação fala, não, vamos lá que você aguenta, você é grandão, eu já ouvi isso de vários pacientes. E aí esse cara vai se submetendo a uma exaustão e ele desiste também do exercício. Eu tenho uns 2 ou 3 pacientes com essa história. Aí ele falou pra mim assim, mas doutora, eu não queria aguentar, eu queria só fazer meu exercício. Eu não quero aguentar aquele peso todo que ele manda eu pôr. Então, eu acho que a gente vive esse momento um pouco assim também, da loucura do bodybuilder com como equilibrar isso, né? Como que a gente orienta esse paciente? Eu acho que existe uma falha ali da questão do educador físico. Ai, os educadores físicos que me perdoem, mas Não, existem os maravilhosos. Não dá pra gente- eu trabalho com vários, inclusive, incríveis, mas assim, porque muito desse discurso de exercício para estética vem da educação física, né? Do conteúdo que você tem na internet, é tudo sobre estética, é tudo sobre isso. E esse erro pode ser para os dois lados, né? Acreditar que a pessoa, por ser obesa, não tem massa muscular, porque tem até alguns influenciadores que são pessoas com obesidades e treinam muito, ou seja, imagina essa pessoa entrar na academia e falarem para ela, faz 5 minutos de esteira ali, Exato. e a pessoa já é corredora, sabe? Então, Exato. tem isso, né? A pessoa não perguntar, de fato, e o fato de que... E outra, assim, mesmo em pessoas eutróficas, assim, o biotipo delas muitas vezes não condiz com a força que ela tem, né? Então, eu acho que é uma falha mesmo de fazer uma avaliação adequada do seu aluno e esses controle de carga é uma coisa que se estuda muito na medicina esportiva, né? Porque está relacionada à prevenção de lesão. Então, essas projeções de ganho, de aumento de peso na academia, de velocidade, isso tem ciência, tá? E o pessoal na academia parece que faz meio da cabeça. E se você faz da cabeça, a chance do seu paciente machucar ou então ficar com tanta dor que ele não vai conseguir treinar, não é um erro, de fato, do prescritor desse exercício, né? Então, Eu acho que esse olhar também vem de tempo, né? E aí o que acontece é que, como sociedade, a nossa irregularidade em atividade física é tamanha que tira também do profissional a possibilidade de te captar. E às vezes não é 3 minutos de preencher folhinha que você consegue sacar quem é alguém. Eu treino há 10 anos com o mesmo personal. E eu tenho clareza hoje que eu estou indo para a terceira idade. Então, recentemente eu conversei com ele sobre isso. Quando eu comecei com ele aos 40 anos, um pouquinho menos, ele era um treino. E o meu treino hoje é diferente. E é diferente porque eu saquei que ele começou a perceber que eu estava tendo lesão. Coisa que eu não tinha dor eu não tinha bursite trocantérica, eu não tinha dor no joelho, eu não tinha nada com 40 anos, eu era uma pirilampa, corria. Hoje eu não consigo correr, mas essa adaptação que o profissional tem que ir indo com a pessoa pela faixa etária, porque perdeu peso, porque perdeu massa magra, não dá para acontecer com a gente namorando um mês, paro, aí volto depois de 3 meses, faço uma semana, paro. Não vai acontecer. não tem. Então acho que tem dos dois lados, né? Carol, e quando, por exemplo, tô aqui pensando nas pessoas pós-cirurgia ou etc., que fazem a cirurgia, ou até nós, né?
nós pessoas que não fizemos a cirurgia, mas que elas estão pensando assim, tá, então agora eu vou fazer atividade física, vou fazer minha corrida ou minha academia ou etc. Essa pessoa, como que a gente, qual é, eu lembro que eu já vi isso em alguns lugares e tal, o número de vezes por semana que a pessoa tem que ir, ou minutos que ela tem que conquistar daquela semana de atividade física forte. Que foi, Martinha? Você não para, a Marta não para de rir. Eu tô numa pergunta aqui Eu que eu tô parei no tentando... pirilampo, eu não consegui. Mas eu era pirilampo mesmo, gente. Mas ela era Muito pirilampo. quietinha. Eu não consegui me... E eu já sou uma velha, mas eu fui. Não precisa cortar, eu já me recompus aqui. Então tá bom. Gente, eu não consegui. Acho que pode continuar com pirilampo, sim. mas é uma palavrinha boa. O que eu ia te comentar... Maravilhoso. O que eu ia te realmente não consegui, desculpa. Imagina, o Carol, eu queria te falar sobre isso mesmo, até por nós, né, que a gente treina. Qual que é a quantidade que a gente teria que treinar 2, 3, 4, 5 vezes por semana e que não seja treino fofo, né? Que a gente fala muito isso, né? Ir pra academia e fazer treino fofo também não adianta muito. Então, qual que seriam essas conquistas que a gente tem que ter? O mínimo são 3 vezes na semana, com atividades acima de 10 minutos. Se forem numa frequência moderada, né? Frequência de intensidade, né? Moderada, 30 minutos, pelo menos, podendo chegar a 15 se for intensa. Ou seja, não é tanto exercício assim. Tá? Então, 3 vezes na semana, a pessoa treinando ali 50 minutos, é uma quantidade adequada. Tá? E intensidade, eu acho que bate muito no que você me perguntou. Intensidade é individual. Não existe fichinha de exercício leve, moderado e intenso. Isso aí é para matar quem estuda fisiologia. Porque o que é intenso para mim não é intenso para você, o que é completamente É diferente. que nem o treinar fofo, né? O que é treinar fofo? Na fofa eu não cansei, eu sei. Não, mas tipo assim, entendeu? Se a gente O treinar fofo é quando você sai branquinha. não tem suou que uma ficar vermelha, não saiu a tem que ficar maquiagem. faz a sequência de 15 É, repetições não e suou. não ficou nem um pouquinho com Tá. falta de ar. Tá errado, Porque tem que aumentar. tem gente que... né, aquela minha história, gente, é minha mesmo. Eu já fui eu já treinei faz muitos anos isso, eu não imagina. Eu ficava inválida no outro dia. Assim, de verdade, de não conseguir, não é que eu não conseguia agachar, não, eu descia da cama, eu pisava no chão, fazia, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí você desencanta daquele exercício porque você tá morrendo aos poucos, entendeu? Carol, uma coisa que eu aprendi com você naquela aula foi que a Carol mostrou um estudo X, sei lá, que ter o reloginho Uhum. melhorava a saúde da pessoa, Melhor adesão. melhora a adesão. Uhum. Aí eu falei, gente, e eu tenho um G-Shock super velho, sabe, de 1980, e eu uso meu G-Shock pra correr, só tem o número ali, só tem o tempo, tá? Mas já É só aquilo, é só o tempo. Não tem frequência, não tem nada. Aí eu saí da sua aula, eu cheguei em casa e falei, gente, eu vou ter que comprar. Eu vou ter que comprar o relógio. E eu Ela- não uso. Porque assim, as pessoas têm o relógio por moda, ou etc. E você me mostrou ali que a ciência mostrou que melhora a adesão da pessoa, Gente, né? o Jim Ratz é ótimo, tá? Assim, pra... Mas não tem um viés. Não sei, Porque tô assim, perguntando quem pra usa o médica. relógio já é mais voltado a fazer atividade física. Eles colocaram... É, o que eles estudaram... eu acho. Fala do relógio pra gente. Conta desse Fala do estudo, dessa trabalho, história. tô achando um viés aí, Tê. Não, mas ela falou, achei maravilhoso. Não, o que eles estudaram, eu acho que pode ter um viés, mas em geral não é só o relógio, é qualquer aplicativo que você rastreie seu treino. Então, o Gym Rats mesmo, que é um aplicativo de desafio, né? Você cria grupos e vai desafiando, e tem várias formas de desafiar. E essa questão da pessoa, às vezes tem desafio de trabalho, tem empresas que fazem isso. Fazem. Minha paciente me Costumam explicou melhorar. essa semana, gente. É. Eu não sabia o que era isso. A adesão. Tanto é, eu tenho um bom resultado com CrossFit, tá? Eu não pratico CrossFit, porque normalmente quem defende o CrossFit faz. Mas por quê? Quando você vai para um box bom, que a pessoa sabe adaptar, o CrossFit cria uma ideia de comunidade. E eu tenho alguns pacientes ex-obesos, né? Ex-obesos assim, né? No peso, e eles aderiram muito. Porque... Um puxa o outro, né? E aí, quando vem esses estudos falando de relógio, porque na verdade não é o relógio em si, ele é mais essa conectividade que ele dá para uma comunidade, né? O Garmin, por exemplo, você tem acesso a todo mundo que treina no Garmin, posta lá e aí você vai vendo quem treinou, quem não treinou, e isso faz com que você... Tanto é que isso eu aprendi lá no pessoal do Transtornos Alimentares e eu falo para os pacientes, né? Olha quem você segue no Instagram.
tira todo mundo que te faz mal e começa a colocar gente que faz o que você quer fazer. Porque muda muito. Aquela consumir aquilo também te ajuda pro bem e pro mal, né? A gente pode usar isso pro bem, gente. Claro. Tem um monte de gente que fez a bariátrica e fala sobre exercício físico. Pessoas, né? Pacientes. Muitas. Pô, Muitas. Muitas. Eu sigo várias, porque eu adoro ver Muitas. as dificuldades que a pessoa está passando, né, para fazer exercício. Então, é importante para o paciente, porque ele se identifica e aí ele vai Você ver, cria uma rede de apoio, né? esse problema não é só meu. Eu tenho uma paciente que eu operei recente, ela deve estar no 3º mês PPO, e ela falou uma coisa que eu fiquei tão impactada que eu nunca tinha pensado nisso. Ela é super jovem, ela é muito extrovertida, e ela chega nessa consulta do 3º mês referindo que ela estava meio desajustada com os amigos. Por quê? E ela falou uma coisa que eu falei, porque ela fez assim: eu sempre quis estar na média. Então eu não podia ir para um show com alguém que conseguisse pular o show inteiro e eu não. Então eu queria sempre estar com pessoas que não iam conseguir ficar em pé o tempo inteiro, que iam cansar como eu, porque aí eu me sentia na média. Só que esses meus amigos, depois que eu operei, agora eu quero dormir cedo, porque eu quero fazer exercício, e eles estão me tratando diferente. E uma delas me falou que eu estou muito chata. Aí eu falei: você já parou para pensar que agora você está destoando da média? E aí você impulsionar ela a não se sentir bem? E para mim isso foi uma baita sacada que eu nunca tinha pensado. Se você se você parte para o tratamento da obesidade, mas o seu ambiente, seus amigos vivem um ambiente muito obesogênico, ou você vai falhar no seu tratamento, ou você não vai conseguir conviver com eles. A verdade é essa. Então, quando você cria essa comunidade de treino, de corrida, a corrida tem muito isso, né? A corrida é um... E tem gente que divorcia, né? É bem comum. Exato. Você não consegue viver, né? Eu já ouvi esse relato com relação a álcool e balada, a mesma coisa. Ela falou Ai, também mentira, disso. porque eu tô muito chata, eu não quero mais beber, e todo mundo fica: ai, mas é só um golinho. É. Ai, que médica chata essa sua, hahaha. Eu falo: a gente é chato mesmo, faz parte, às vezes é. Mas talvez seus amigos já não estejam proporcionando o ambiente ideal pra você, né? E sobre atividade física também, Carol, eu queria te fazer uma pergunta agora para aqueles pacientes que realmente conseguiram transformar a vida deles e se tornaram até atletas depois da bariátrica. Eu tenho pacientes que fizeram meio maratona, tenho pacientes que se dedicam até a outros esportes e tudo mais. E muitos me perguntam: mas doutora, eu vou conseguir correr mesmo depois de uma cirurgia? Eu posso mesmo? Será que eu vou conseguir correr uma maratona? E o que é? Será que daria para eu fazer isso? E, enfim, né? Então, já tive tantos problemas. E hoje, será que eu vou conseguir com 40 anos? Uma coisa que eu nunca consegui na vida? Ele vai. Mas aí eu acho que ele entra num paciente que ele precisa tomar um cuidado que todo mundo deveria tomar, né? Que é ir ao médico do esporte de fato, né? Então, fazer avaliação cardiológica, porque existem algumas consequências que podem ter ficado ali, né? E aí, esse discurso não é com a intenção de afastá-los desse objetivo, é mais com a intenção de, né, somos Protegê-los. médicas, preciso falar disso. E esse paciente, a gente tem estratégia de carboidrato, a gente tem estratégia de vitamina, de hidratação, que dependendo da cirurgia pode ser que você tenha que fazer de uma forma diferente, né? Porque o gel de carboidrato mesmo tem paciente pós-bariátrica que não consegue. Pode. Tem um dampão, né? E aí, se a Nutri não pergunta, se ninguém pergunta, a pessoa vai descobrir isso Passando mal. né? Uhum. Tem paciente que aguenta, tá? Não é todo mundo que É porque nem todo mundo tem dumping, né? Nem todo mundo tem. Tem uns que... E assim, o gel... Não sei se alguém já tomou o gel, ele realmente desce, mesmo pra quem não tem bariátrica, ele desce... Da piriri. A absorção é muito rápida, né? Tá Tem que tomar correndo, cuidado. Mas imagina, você tá no meio da maratona, tem que A parar pra absorção fazer é nada, muito hein, rápida. tadinha, pra passar o dumping. É muito comum ter piriri em maratona, meia maratona. Então, a gente tem que ajustar essas questões, né? Ele não pode ter déficit de vitamina, porque tem risco. Basicamente Entendi. é isso. Mas ele consegue fazer. Pois é, né? A gente vê que como a gente consegue com leves transformações, né? Seja no pré-operatório, então aquele paciente que tem um grau de obesidade maior, que ele pode querer adaptar, no pós-operatório recente, até no pós-operatório mais tardio, trazer atividade física. E como a gente falou, é vida, né? E faz parte do pilar quando a gente fala de tratamento da obesidade. Descolar da imagem do emagrecimento. Acho que se tem uma mensagem que tem que ficar é que é possível para todos, com adaptações, e descolar de que faz atividade para emagrecer. Eu gostei muito da história do Instagram. Siga quem realmente
tá ali olhando pro mesmo lugar que você. Não adianta você seguir a blogueira que tem o corpo perfeito, porque ela vive disso e para isso e tem uma equipe. Não, a vida real não é essa. Então, acho que isso é importante de ser dito E que a gente também. possa usar esse episódio para estimular, né, mais as pessoas a fazerem mais atividade física, para saírem mais de casa, se adaptar à sua realidade, seja ela qual for, porque tudo dá para adaptar, Tudo dá para adaptar. tudo dá para adaptar. A gente pode dar um spoiler, né? Porque falando em comunidade, a gente fez uma corrida e pensou em fazer uma corrida trazendo o estímulo para os pacientes participarem com a gente, né? Para quem segue Vamos com a gente, Carol? Vamos, corro também. Para quem tá? segue o Podvari, para que a gente fizesse uma corrida, estamos elaborando ainda, né, Cá? Como pode acontecer. Mas é isso, criar comunidades que façam você ser sua melhor versão, né? Não te atrapalhem no seu caminho, acho que é a grande sacada. Então, muito bem. Nos acompanha então nas redes sociais, no YouTube, também no Spotify e também para novos episódios. E a Marta tem ainda um último coisinha para falar a respeito dos descontos, né, Má? Isso, e aí, como a gente prometeu no começo, os descontos, tanto lá no site da Ginga.store, Podbari 10, e no site da Suprimed, que tem uma gama grande de suplementos, tem para o nosso público principal, que é o pós-operatório, né, e para quem precisa de vitaminas, Podbari 10 também lá no carrinho de compras e tal. E, de novo, não deixa de se inscrever no nosso canal, de seguir o Insta Podbari no Instagram, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Vem com a gente. Tchau, tchau.